Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Cá estamos nós, mais uma vez, no seu receptor, através desta emissora e também dos dispositivos que você usa para nos acompanhar. Que bom, a tecnologia nos ajuda com isso, né? Alcançamos o mundo inteiro, pastor. É verdade, Nadson. E aproveitamos aqui para solicitar aos nossos ouvintes que continuem a difundir o programa, compartilhar o link, os links, os podcasts. Também, querido ouvinte, se você está nos ouvindo agora pelo rádio, chama aí o seu familiar, seu amigo, para ouvir com você mais um programa Em Poucas Palavras. Exatamente. Um abraço para os nossos ouvintes também da Rádio IPB, que sempre está passando, veiculando os programas em 2 horários diferentes, às 9 e às 19 horas. Bem, vamos ao tema de hoje. Ouça o que diz a palavra de Deus. Isaías 7,14 diz: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Isaías 9,6 diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A promessa da chegada do Messias e como isso foi compreendido na época de Jesus, tema sugerido por um ouvinte internauta direto da Europa. Pastor Augustus, o Henrique, lá de Londres, ele diz: não sei se a minha pergunta pode ser respondida em poucas palavras, mas vamos lá. Se os fariseus eram os maiores conhecedores das Escrituras na época de Jesus, por que eles não o reconheceram como o Messias, tendo em vista todos os sinais que podiam ser vistos nas Escrituras e que hoje os cristãos percebem claramente, e continuam não crendo? Isso. Nadson, a própria Bíblia nos dá a resposta, porque esse assunto, ou seja, a rejeição de Cristo por parte dos fariseus, dos líderes judeus e da nação em geral, esse assunto foi objeto de registro nos evangelhos e também nas cartas dos apóstolos. Eu vou começar aqui com uma explicação dada pelo próprio Jesus, está lá no Evangelho de João. Se dirigindo aos fariseus, Jesus disse assim, estou lendo aqui João capítulo 5, verso 39 em diante. Jesus disse aos fariseus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. E aí no verso 44, como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Aqui Jesus diz que os fariseus, mesmo conhecendo as Escrituras, e as Escrituras testificando tão claramente de Cristo, havia as profecias, havia os tipos, havia os símbolos apontando para o Messias, eles não quiseram crer que Jesus era o Filho de Deus porque eles não procuravam a glória do Deus verdadeiro. Porque se eles tivessem abertos para ouvir a voz de Deus, escutar a mensagem de Deus, eles teriam reconhecido que Jesus de fato vinha de Deus. Jesus diz: como é que vocês podem crer em mim, que eu sou aquele de quem as Escrituras falam, se vocês estão procurando a glória de vocês? O que significa buscar a glória, Isso vai ficar mais claro quando nós chegamos lá em Romanos capítulo 10 e o apóstolo Paulo trata desse mesmo assunto. Na verdade, lá em Romanos capítulo 9, eu vou começar com o verso 30. Paulo diz assim: e que diremos, pois? Os gentios que não buscavam a justificação, ou seja, o perdão de pecados dado por Deus, vieram a alcançar esse perdão. Todavia, o perdão que decorre da fé. E Israel, a nação de Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras, e tropeçaram na pedra de tropeço. Ou seja, Paulo está explicando aqui que a razão pela qual os judeus não perceberam que Deus justifica o pecador por meio da pessoa de Cristo era exatamente porque eles entendiam que a salvação era pelas obras. E por essa razão,
Eles não podiam reconhecer em Jesus de Nazaré o Salvador. Veja o que Paulo diz ainda na sequência, Romanos capítulo 10, verso 1 em diante. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor dos judeus é para que sejam salvos, porque eu dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porque, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, Paulo está dizendo aqui o seguinte: os judeus, com todo o seu conhecimento, eles tinham zelo por Deus, eram sinceros, mas o que acontecia? Eles tinham uma compreensão errada do caminho da salvação, que não era baseada no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento a salvação é pela graça também. Mas o judaísmo, na época de Jesus, transformou a religião que Deus revelou a Moisés num legalismo. E eles pensavam que a salvação era pelo mérito. Quando Jesus apareceu, humilde, filho de carpinteiro, desprezado, simples, dizendo que era o Messias e que o destino dele era a cruz, os fariseus pularam imediatamente, disseram: isso aí não bate com o nosso conceito de salvação e o nosso conceito de Messias. Então, mesmo que Jesus tenha feito sinais e prodígios diante deles, a postura de Jesus, a sua pessoa, o destino dele, que era a cruz, era escândalo para os fariseus. Por isso, eles não quiseram aceitar. Então, mesmo que eles lessem a Bíblia, conhecessem as profecias, mas eles não conseguiam identificar Jesus como sendo aquele... aceitá-lo, né? Como exatamente, sendo Messias, aquele que estava sendo, que era prometido, né? na palavra de Deus. Agora, eu quero ler também a segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 14. Paulo diz assim: mas os sentidos deles, eles aqui são os judeus, se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O que Paulo está dizendo aqui, ele usa uma figura. Quando Moisés desce do Monte Sinai, ele traz um véu. Exato. E Paulo diz que esse mesmo véu que Moisés usou para que o povo não visse que a glória do seu rosto estava minguando, desvanecendo, esse mesmo véu estava no rosto dos judeus quando eles liam a Bíblia. Ou seja, eles não estavam percebendo que a glória do Antigo Testamento estava minguando também e que a nova aliança estava chegando. Então, Paulo diz, todo sábado eles estão lendo Moisés nas sinagogas, mas eles não conseguem entender, eles não conseguem ver Jesus como sendo o centro das Escrituras. Eles não conseguem perceber que a antiga aliança, a glória é passageira e que a nova aliança, no sangue de Cristo, na cruz de Cristo, tem uma glória superior. Mas quando algum deles se converte a Cristo, esse véu é tirado e aí eles podem perceber com clareza que Jesus de fato é o centro das Escrituras. Você percebe que a ordem aqui é inversa. O que o nosso ouvinte está perguntando é por que os judeus, tendo a Bíblia, tendo as Escrituras, né, como testemunho, não conseguiram crer em Jesus. A resposta de Paulo é: eles primeiro têm que crer em Jesus para poder entender as Escrituras. Como todos nós. Só depois da conversão, da regeneração, que Deus abre os nossos olhos, é que nós podemos ler a Bíblia com entendimento e perceber o seu significado. Ou seja, por mais que uma pessoa conheça a Bíblia, conheça as Escrituras, se não houver fé em Jesus Cristo como sendo o Senhor e Salvador, esse entendimento não é um entendimento salvífico. Ele é um conhecimento intelectual, emocional, mas jamais de natureza espiritual. É interessante que os apóstolos e os discípulos, depois de convertidos naquela ocasião, eles retornavam para as sinagogas, né? Para tentar continuar ensinando, porque conseguiam compreender que o Antigo Testamento falava do próprio Jesus, do Messias, estava se cumprindo ali. Confirmando o que você diz, quando Paulo chegava nas cidades que ele ia evangelizar, a primeira coisa que ele fazia é procurar uma sinagoga e, a partir do Antigo Testamento, ele arrazoava com os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. Deus agia como Filipe.
E Filipe também fez isso. Então, Filipe fez em Samaria, não é isso? Isso. Então, a partir disso, a partir dessa argumentação com as Escrituras, o Espírito Santo movia os corações, abria a mente, o entendimento, e as pessoas, então, criam em Cristo Jesus, e a partir daí tinham uma visão completamente diferente das Escrituras. Infelizmente, ainda hoje, a postura de boa parte dos judeus é essa, não é? De que eles não conseguem ver pelas Escrituras do Antigo Testamento que Jesus Cristo é o Messias. Não é um problema de falta de clareza do Antigo Testamento, mas é porque eles se aproximam do Antigo Testamento com esse pressuposto errado de que a salvação é pelas obras, é pelo mérito, é pelo cumprimento da lei, quando a própria lei testifica que nós somos pecadores e precisamos de um Salvador. Você estava falando, eu estava aqui procurando, né, e encontrei aquela passagem de Lucas 2, quando Jesus é apresentado no templo, e ali tem o cântico de Simeão, e Simeão, então, ele reconhece aquele menino como sendo o Messias. Mas no finalzinho, lá, antes de devolver a criança, ele diz assim, abençoou, e diz, eis que esse menino, lá em Lucas 2, 34, eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Ou seja, Jesus não seria aceito por todos ainda, né? Ele seria exatamente também a condenação, continuaria sendo. Sim, lá no início, no prólogo do Evangelho de João, está escrito, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu creio que isso tudo estava dentro dos propósitos de Deus. A nação de Israel, no tempo em que Jesus veio, ela havia desenvolvido uma crença ou crenças acerca de Deus e das Escrituras que não representavam mais aquilo que Moisés havia ensinado, não é? Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, ele condena os fariseus exatamente pelo acréscimo de leis e de regras e que eles mesmos não conseguiam cumprir, mas que eles colocavam como fardos, a ponto de Jesus dizer que quando o fariseu fazia um discípulo, fazia-o 2 vezes filho do inferno, não é? Então, tanto fardo, né? Então a hermenêutica judaica no século I estava comprometida com esse conceito do legalismo, de trazer tradições e regras e acrescentar a lei de Moisés. Então, esse é o motivo pelo qual Jesus não cabia na interpretação deles. Isso era tão sério, né, pastor, que até Paulo, ao escrever aos Gálatas, falou sobre esse ranço, né, de querer fazer de volta, trazer de volta. Isso. E ainda hoje tem gente querendo trazer para dentro das igrejas evangélicas o ranço do judaísmo. Pois é, então está aí o nosso ouvinte, o Henrique. Você ouviu a explicação de hoje. O certo é, eles não vão compreender enquanto não forem, os seus olhos não forem abertos pelo Espírito Santo de Deus. Uma vez que isso acontecer, as Escrituras ficarão claras, como ficou para mim e ficou para você, por causa dessa ação do Espírito Santo de Deus. Oremos por eles, né, pelos nossos amigos que ainda continuam cegos diante de tantas evidências. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Em Poucas Palavras, agradecendo a sua audiência em todos os canais disponíveis para que você acompanhe o nosso programa. O WhatsApp é 6296389557, e-mail empoucaspalavras@terra.com.br. Pastor. Mais uma vez eu queria renovar o convite para você, querido ouvinte de Goiânia, da cidade de Goiânia, para todas as quartas-feiras, às 20 horas, nos visitar lá no templo da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, onde eu estou fazendo uma série de exposições bíblicas no Novo Testamento. Estamos atualmente estudando a 2ª carta de João. Você que não tem compromisso com sua igreja na quarta-feira à noite e você gostaria de ter um tempo de refrigério, de estudo bíblico, de comunhão, venha participar conosco. A entrada é franca, começamos às 8, terminamos às 9 da noite e há um período para perguntas e respostas. Você é muito bem-vindo. A gente se vê por lá ou aqui em nosso programa. Muitos que procuram sem achar a solução por caminhos que não conduzem à salvação. Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação Nadson Matias.
Comentário Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.